deixamos Alaverde na Armênia, esse bonito país, e atravessamos a fronteira com a Geórgia. Esse bonito símbolo, que é a bandeira da Geórgia, e chegando em Tbilisi, sua capital, fomos passear para fazer um primeiro reconhecimento sobre a cidade. Deparamos com frutas belíssimas, ruas encantadoras. Vejam essa, por exemplo, com muitos restaurantes e a vista de nossa janela. É muito importante ficarmos em um local super bonito e vejam que cidade maravilhosa que é Tbilisi. Mais ruas de Tbilisi e fomos fazer um passeio. Estava começando a escurecer e fomos conhecer os banhos com uma visão noturna da cidade. Vejam que lindos esses banhos. As cúpulas são maravilhosas, a igreja lá em cima. Mais uma vez a visão da igreja, toda iluminada, muito bonito. Nós entramos na Geórgia, acabamos de atravessar a fronteira, que foi bastante tranquilo. E lembramos de mostrar uma coisa que vem acontecendo desde o Uzbequistão, Irã, Armênia e agora a Geórgia. Vocês estão vendo esses canos amarelos? São canos de gás, que em todos esses 4 países que eu falei para vocês, eles vêm se repetindo. E ficam visíveis. Como diz o Vitor, se acontecer um acidente é meio assustador, porque não sabemos como é que se interrompe essa linha. Mas isso acontece nos últimos 4 países. No dia seguinte, depois de feitas as primeiras impressões, saímos e fotografamos a fortaleza de Tbilisi, o centrinho da cidade, algumas ruas com artesanato e o rio Kura, um rio que tem 198 mil quilômetros, nasce na Turquia, atravessa a Geórgia e deságua no Azerbaijão. Mais fotos de todos os monumentos de Tbilisi. Observem que é uma cidade muito bonita. E fomos visitar as primeiras igrejas. Vejam que ícones maravilhosos. Predominantemente a Geórgia é ortodoxa. Essa é a Igreja da Natividade, a mais antiga da cidade de Tbilisi e onde tem o maior número de ícones importantes. Ela é do século VI. Claro, tem várias partes reconstruídas e várias partes acrescentadas, mas ela é muito bonita, ela é muito austera, não tem nenhum tipo de pintura. Mas ela é muito especial e muito venerada pelos georgianos. Se vocês olharem, tem um monte de senhorinha sentada, tá vendo? Todas sentadas, nem sei o que, se rezando, mas é muito bonita e muito séria, muito austera. E durante nossas andanças demos de cara com essa maravilha, Clock Tower, ou Torre do Relógio. É alguma coisa muito hoje conhecida em Tbilisi, essa é a base. Ele parece ser muito antigo, mas ele foi construído em 2010 com materiais de um famoso arquiteto georgiano. E ele é muito bonito. O anjinho sai toda hora e bate no sino. É muito bonito. Ah, sai uma mocinha. Olha que um anjo, né? Peraí. Tô filmando.
Saiu um anjo, ficou de costas, vai bater no sino, é isso? Vai bater uma vez só, né? Porque são 1 hora. Que mais bonitinho! Vira de costas, entra e a portinha vai fechar. Deve ser só isso. Que pena que a gente pegou justo a 1 hora, né? Tinha que ter vindo ao meio-dia. É, meio-dia ia ser divertido. Essa é a ponte em Tbilisi, onde tudo passa, de onde a gente vê 1 milhão de igrejas. Aqui tem uma, aqui tem outra, ali tem outra, ali tem outra, e atrás dessas árvores tem um castelo. Ali tem a Mãe Geórgia, que em geral nesses países eram as estátuas de Stalin, que eles derrubaram e colocaram. Como na Armênia tem a Mãe Armênia, aqui na Geórgia tem a Mãe Geórgia. E aqui é o rio, onde todo mundo faz passeio. Ali tem um teleférico, ó, vocês estão vendo o bondinho andando. A cidade é um charme e uma delícia. Nas nossas andanças, continuamos vendo essas ruas maravilhosas e no nosso almoço reparamos que é impossível comer qualquer comida na Geórgia sem que tenha DIU. E as fontes, como na Armênia, continuam muito bonitas, se bem que nós gostamos mais das fontes da Armênia. E essa é a Catedral de Sameba. Ela é recente, mas nem por isso deixa de ser muito bonita, muito charmosa. Estamos vendo a parte exterior dela. Agora sou eu subindo para entrarmos. E essa é a parte interna dela, com ícones muito bonitos. Observem. Esse é acima do altar-mor. Mais imagens internas dessa bonita catedral. Aqui é a entrada da Catedral de Sameba, ou, traduzindo, né, a Catedral da Santíssima Trindade. Aqui são os sinos. Aqui a entrada, que é bem monumental. Bandeira da Geórgia. E aqui a catedral. É uma catedral moderna. Ela é bonita, ela é imponente por fora. Por dentro, numa catedral moderna. Ela foi construída de 1995 a 2004. Então não é exatamente que impressione. Claro que tem ícones lindos, maravilhosos e antigos lá dentro. Mas não é daquelas que o coração dispara. Outro fato que nos chamou a atenção foi a quantidade de oliveiras que fazem a jardinagem da cidade. Vocês podem observar, e todas carregadas. Os grafites também, com pessoas geralmente downs, mas a cidade é muito bonita, com prédios muito legais. E essa é a Basílica de Santa Maria. Vejam que ela está bastante preservada. Conseguiram salvar algumas coisas, né? E aí nós temos um São Jorge para os corintianos. Mais algumas imagens da Basílica, o seu exterior. E ela vista um pouco mais à distância. Essa é a Basílica de Santa Maria.
e essa da Trimilik ao entrar. Ela é a igreja mais antiga sobrevivente aqui de Tbilisi. Não é a mais antiga da Geórgia sobrevivente, mas é a mais antiga de Tbilisi. E ela é realmente deslumbrante. É muito bonita. Mais caminhadas e mais ruas e mais pátios lindos. Observem que são muito bonitos. E mais igrejas. Essa é a Javarimama Church, muito bonita internamente. Observem a riqueza dos desenhos. Tbilisi tem muitas igrejas, muitíssimas igrejas. Com tantas caminhadas, não há sandália que suporte. Observem como estavam as sandálias da Teresa e agora as novas. E mais passeios. Fomos conhecer uma dica dada pelas nossas amigas da Armênia, um lugar muito bonito, muito charmoso. Vejam esse paredão de pedras. E uma cachoeira, e tudo isso dentro da cidade, no centro da cidade particularmente. Foi muito bonita essa caminhada, conhecendo especificidades dentro de Tbilisi. Uma delícia. Virgínia, que charme a ruazica que você falou, hein? Olha isso. Chegamos ao fim. Foi um perrengue, porque toda a passarela está em reconstrução e chega uma hora a gente tem que passar por dentro do rio, mas viemos. Nossa, um fim de tarde lindo. Obrigada pela dica. Outra curiosidade é a escrita georgiana, muito louco, impossível de ser entendido. E nesse dia ainda fomos fazer uma viagem próximo de Tbilisi ao que nós chamamos de Jvari Monastery agora. Ele é muito bonito, não pode ser fotografado por dentro, ele é do século IV. Observem como ele é bonito. Tirando fotos e filmando de várias posições. E vejam que interessante a vista de cima. Nós temos a união de dois rios e algo que é incrível é a diferença das cores entre os dois. Observem, é impressionante. Dê uma olhada. E esse agora, em seguida saímos para esse novo mosteiro que é o mosteiro de Santavro, onde viveu Santa Nina, ou Nino, alguns dizem Santa Nino. Ela viveu na Grécia e ela trouxe o catolicismo para a Geórgia. Então hoje ela é uma santa georgiana. Esse micro espacinho foi onde viveu a Santa Nina, ou Santa Nino, que em alguns momentos eles falam Nino. E aqui do lado de fora eu vou tirar uma foto e vocês vão ver que construíram uma micro capelinha. Mas quando ela veio da Grécia para Geórgia, para difundir a religião católica, ela morou aqui. Mais imagens dessa micro capelinha, que é muito bonita, e do mosteiro de Santavro. Hoje é só um mosteiro de mulheres. Essa é a capelinha de Santa Nino. E aqui só vivem monjas, como vocês estão vendo. É um cemitério no terreno do mosteiro.
Vejam como era de costume. E aqui morreu São Gabriel, santo georgiano, que combateu muito tempo. Ruelas da antiga capital. E essa é a entrada da basílica junto a essas ruelas. São muros externos da basílica. E interessante é que São Gabriel foi um dos primeiros a se contrapor contra o Estado soviético. Ele queima uma bandeira de Lenin e vai ser perseguido por isso por muito tempo. E vai morrer em 1995 e ele esteve preso neste local. Essa é a igreja do Svartsköveli, se é que é assim, que é o Living Pillar. É a basílica mais antiga da Geórgia. Dentro ela foi construída no século VI e depois a capelinha de dentro foi reconstruída. Foi feita essa basílica imensa no século XI. Um pouco mais sobre essa maravilhosa ex-capital da Geórgia e sua monumental basílica, né? Um pouco mais sobre o exterior. De novo o crucifixo de Santanino. Mais imagens do muro externo dela. E algo que é muito interessante. Uma figura de Maria, Jesus e Deus, que geralmente nunca teve imagem. E aqui São Jorge, o padroeiro da Geórgia. Mais figuras externas. É uma grandiosidade deslumbrante. E agora um pouquinho do interior, que também é algo fantástico. A capela do Living Pillar, onde a basílica foi construída sobre ela. Bom, dentro dessa basílica nós temos 3 relíquias. A primeira é um pedacinho do tecido do manto de Jesus na cruz, que foi comprovado pelo Carbono 14, que é do século I. Se é de Jesus, são outros 500. A segunda é um pedacinho do osso do pé esquerdo de Santo André. E a terceira é um pedacinho da cruz de Jesus que está dentro desse crucifixo, na base dele, bem do ladinho direito. Então é muito, muito, muito importante essa catedral, essa basílica. Saindo da basílica, fomos visitar uma pequena vinícola na antiga capital e foi uma pena, o vinho não era muito bom. Mas a vinícola era muito bonita e vejam os orifícios para manter as garrafas climatizadas, foi interessante. No dia seguinte, decidimos subir para conhecer o castelo de Narikala, que é o castelo de Tbilisi. O sol estava escaldante, mas mesmo assim começamos a subir. A vista de cima é muito bonita. Observem um panorama geral da cidade e, quando chegamos, total desapontamento. Não tinha nenhuma informação pelo caminho e o castelo estava fechado para reformas. Então decidimos ir até a igrejinha que tem lá em cima, que é muito bonitinha, nada fantástico, mas é uma igrejinha que está bem restaurada, bem preservada e muito bonita. Observem, os ícones são muito bonitos, a cúpula totalmente decorada, é muito bonita. A quantidade de igrejas que existem em Tbilisi é algo incrível. E como sempre, São Jorge, que é o padroeiro do país, e relíquias dos santos locais. Ainda sobre a vista lá de cima, estamos vendo os hammams, as casas de banho. O rio Kura, visto lá de cima também, observem como ele é bonito. E na descida vimos outra igrejinha bem charmosa. Entramos e descobrimos ser a Catedral da Armênia, na Geórgia. É claro, lá o São Jorge novamente. Mas ela é muito bonita. A cadeira do patriarca, como sempre.
E fomos conhecer a igreja de São Stefano. Essa é muito bonita, fica mais no centro da cidade. Vejam o altar-mor, os detalhes são muito bonitos. A cúpula. E tivemos a sorte de assistir a um batizado. O padre era extremamente carinhoso e a celebração é muito longa, cheia de rituais, com 2 padres. Teresa vai explicar melhor. Tadinho, ele estava lindo de roupa batismal, super feliz, todo alegre. De repente tiraram tudo, inclusive a fraldinha dele, e puseram dentro da pia com uma água provavelmente gelada, né? Por mais calor que esteja, judieira do gorduchinho. Agora vai ter uma menina. O padre levou a criança lá para trás, entrou pela sacristia. Agora o pai e a mãe estão aqui na frente do altar em prantos. E agora eu tô esperando para ver o que vai acontecer, porque eu nunca vi uma cerimônia tão comprida em toda a minha vida. Foi super bonita. Eles primeiro, a criança chegou com uma roupa, o padre abençoou. Depois ele mandou tirar a roupa, enquanto tiravam a roupa da criança. O padre dava todas as instruções para os padrinhos, tipo, essa criança, vocês vão cuidar, vão educar, vão pôr na religião, seguir a religião. Aí a criança volta de fralda, eles tiram a fralda, põem dentro da pia batismal, daí ele urrava, tadinho. Lá vem o padre. E depois ele voltou com essa roupinha, mas sempre descalço. E deu a volta com o padre na igreja inteira, não chorou. Ele só chorou na hora mesmo de pôr dentro da pia batismal, que eu imagino que aquela água tivesse gelada. Mas é muito bonita essa cerimônia. E o Pimpolho é um santo. E o padre, um fofo. Nossa, eu nunca vi uma cerimônia tão comprida. E depois fomos a um gostoso almoço. Esse é o famoso lavash bread com muita berinjela. É impressionante como os georgianos fazem todo tipo de berinjela. É alguma coisa que eu me deliciei e muitíssimo. E esse é o São Jorge da Praça da Independência, uma importante praça da cidade.
No dia seguinte, pegamos um tour e fomos conhecer Gori, a cidade natal de Stalin. Tínhamos curiosidade para ver como era. E lá chegando, evidentemente, já nos levaram direto para o museu. Um museu carregado com imagens, com figuras típicas, muitas fotografias. E uma coisa interessante, contam todo o massacre que ele fez aos 6 milhões de camponeses com a coletivização e mais, todos os que ele perseguiu. Não inventaram histórias. Evidentemente existe um apogeu sobre ele, falando muito bem dele e tal, não sei o que, mas não omitiram uma série de coisas que ele fez. E transportaram para o museu a casa dele. Essa foi a casa onde Stalin nasceu. Vejam que está do jeito que ela era, mas foi transportada para o museu. E esse é o trem que ele viajava. Olha o interior, também está nesse museu. Esse era o quarto de Stalin, a sala que ele se reunia com o seu Politburo. Mais algumas imagens do trem. Não deixou de ser interessante, mesmo sendo Stalin a figura que é e o que ele representa. E tinha muitos souvenirs de todo tipo com imagens de Stalin, desde pins de geladeira, tudo que vocês puderem imaginar. Eu falei que a casa foi transportada? Não, ao contrário. A casa é aonde Stalin nasceu e o museu foi construído ao lado dela. Saindo do museu, fomos por uma região com muitas cavernas que foram habitadas há mais de 3.000 anos. E como sempre, tivemos que subir. E observem as casas. São residências incrustadas nas montanhas, muito bonitas, e logicamente são pequenininhas, para também aquecer bastante. Os animais viviam junto com as pessoas, e a cidade é muito alta. Observem mais cavernas incrustadas na montanha. É algo muito diferente do que a gente já pôde observar. Aqui eles falaram que funcionava uma pequena farmácia. E finalmente chegamos lá no alto, depois de muito esforço. Isto era um templo há 3.000 anos, um templo pagão, e que hoje foi transformada numa pequena igrejinha. E os ícones, como sempre, o principal deles, São Jorge. É muito bonito conhecer essa maravilha que são essas cavernas. Em seguida, um delicioso almoço e, claro, berinjelas. E partimos novamente para uma viagem, agora de retorno para Tbilisi. Mas antes, passamos por um monumento chamado Crônicas da Geórgia, muito bonito, não tem nada de específico, ele é algo grandioso, espetaculoso, muito bonito, onde na parte de baixo fala um pouquinho sobre a história do cristianismo e na parte superior um pouco da história da Geórgia. Então na parte de baixo se vê os santos e na de cima os nobres. E ao lado tem uma igrejinha, eles chamam de Igrejinha da Crônicas, também bastante simpática, e o interior normal. E o que nos chamou muita atenção também foram as placas dos automóveis. Observem e vê se vocês veem. É muito interessante. Como estávamos nos nossos 2 últimos dias, fomos aproveitar e tomar bastante vinho na Praça Central de Tbilisi, que é muito bonita, vocês podem observar.
muitos turistas, muitíssimos muçulmanos também. E na praça encontramos muitos cachorros chipados. Vocês olham as orelhas, todas têm um chip. Ou seja, isso significa que eles são cuidados pela municipalidade. E são cachorros dóceis, acostumados com as pessoas, não tem nenhum problema, são vacinados, cuidados, como eu disse, pela municipalidade. E nós sentados e um do nosso lado, querendo comidinha, tirando sonequinha. Observem que graça. Fomos embora e ele nem acordou. Então fomos tomar mais um vinhozinho, que seria a nossa despedida da terra, onde dizem que todo o processo e a maquinaria para se fazer vinho teve início. Muitos pintores de rua. E tomamos o trem agora para Batumi, que foi uma grande surpresa para nós. Batumi é uma cidade interessante, com muitas praças, calçadões. Observem como são bonitos. Fica à beira-mar. Batumi já é à beira-mar. Mas é uma cidade bem moderna, bem interessante. Essa é a Torre do Relógio. E isso é a beira-mar. São alguns hotéis. E essa é a famosa estátua que eles chamam de Ali e Gino, que a Teresa vai explicar melhor. Tem gente que vê o mar e não dá nem tempo, já sai correndo na frente. Que loucura por uma aguinha. Mar, piscina, qualquer coisa. Nunca vi gostar tanto de uma água. Ai, que delícia. Nós estamos em Batumi, que é uma cidade na Geórgia, aqui às margens do Mar Negro. É uma cidade balneário. Ela está na esquina da Turquia, exatamente esquina. E é um balneário que tem milhões de cassinos e que é o paraíso também dos russos. É muito bonito. Vou dizer, nós estamos em Batumi. Essa é a escultura, né, que uma entra na outra, é Ali e Gino. Não, Gino nada, Nino. Mas eu vou dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionada, que eu imaginava isso de um tamanho monumental e não passa de 5 metros. É interessante, claro que é interessante. Ó, eles entraram um dentro do outro e agora estão se separando. É bacana, mas para quem imaginava um troço de um tamanho desproporcional, tipo um dragão de Da Nang, deu um pouquinho de desânimo. Um pouquinho de vista das praias de Batumi. Não são fantásticas, bonitas, mas são gostosas. Essa é a Baía de Batumi. Aqui até a criançada aproveita porque aqui o mar é calmo. Lá onde nós acabamos de ir é agitadíssimo. É uma baía bastante bonita. É que agora eu vim em um lugar bem feio, hein? Mas é uma baía bastante bonita. Tem milhões de monumentos muito interessantes. Aqui na frente vocês estão vendo a estátua de amor entre um rico do Azerbaijão, uma pessoa de posses do Azerbaijão, e uma princesa georgiana. Ele chama Ali e ela chama Nino. Então, a estátua que a gente acabou de filmar aqui entra uma na outra. É bonito, é bem bonito. Aqui do lado de cá, ó,
tem outra prainha bem calminha. Mas é pedra pura, vocês estão vendo, né? Haja sandalinha, senão não dá. No dia seguinte, mais algumas andanças por Batumi, conhecendo um pouco mais das características da cidade. Observem como ela é bastante interessante, muito limpa, muito agradável. Uma cidade tranquila. Fomos conhecer essa linda igrejinha que fomos colocados para fora pelo padre que queria ficar sozinho. Ei-lo aí, o que nos colocou para fora. Mas a igreja é bem simpática, dei uma olhada. Já do lado de fora tiramos e ela vista da parte de fora. Santo Stefano é o nome da igreja. Muito bonita. E essa é a Catedral de Batumi. O seu interior é muito bonito. Observem que são coisas de muito requinte. Esse local é uma praça super charmosa. Me lembrou demais por ser quadradinha. Claro que a Palácio de Voja é muito maior que essa, mas me lembrou. Olha que gracinha. Ela é quadradinha. Tem esse hotel aqui que é super simpático. Um monte de restaurantes. Agora não está na hora de nada, são 10 horas da manhã. Mas um monte de restaurantes. E ela tem uns... ai meu Deus, esqueci o nome disso. Uns murais. Muito lindos. Muito bonita essa praça. E agora é minha vez de trocar a sandália. A velha já não estava aguentando mais. E esse foi o nosso tchau a Batumi e a Geórgia. E o nosso próximo encontro vai ser agora na Macedônia do Norte. Até lá.